E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, hoje vamos trabalhar o tópico de direito administrativo, o assunto poderes da administração pública, certo? Pessoal, esse é um assunto recorrente, cai muito em prova e ele é bem simples de se trabalhar, tá? Ele é até bom de estudar, ele não é tão complicado assim, tá bom? Então, nesse bloco, vamos fazer uma introdução sobre o que são esses poderes, quais são esses poderes e falar de alguns poderes, até porque vamos dividir esse assunto em blocos, tudo bem? Então, pessoal, antes de iniciarmos, pedir aquele favorzinho para vocês, tá bom? Ó, curta, inscreva-se e compartilhe, turma. Faz essa força aqui pro canal, para a gente continuar divulgando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tudo bem? Então, turma, sem mais delongas, vamos aqui à nossa aula de Direito Administrativo, com o assunto poderes da administração pública. Como eu falei, tópico recorrente nos concursos públicos. Tudo bem? Vamos lá. Vamos trabalhar aqui o nosso assunto. Bem, vamos fazer aqui uma pequena introdução, certo? Olha só. Pessoal, o que são esses poderes da administração pública? São instrumentos que o Estado tem para preservar o interesse público. Turma, eu gosto de falar o seguinte, que esses poderes é o famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo, tá bom? Então, esses poderes do Estado é que permitem ao Estado exercer a força deles, exercer o poder dele, tá? E essa força não é para ser usada de forma arbitrária, é sempre visando o interesse público, sempre, sempre. Todo o poder da administração pública, ele sempre visa o interesse público, o interesse da coletividade, tá bom? Se a banca falar de interesse pessoal, interesse individual, tá errado, é sempre interesse público, tudo bem? São prerrogativas que ela possui para atingir a finalidade pública, tá bom? Então, pessoal, como eu falei agora há pouco, preserva o interesse público e atingir sempre a finalidade pública, ok? Decorrem da supremacia do interesse público. Olha o princípio implícito, tá? O princípio implícito da administração pública, que é a supremacia do interesse público. Ou seja, pessoal, o interesse público sempre vai estar acima do interesse privado, tá bom? Então, o interesse da coletividade, o interesse público sempre vai prevalecer em relação ao interesse de um só indivíduo, tudo bem? A administração tem a obrigação de utilizá-los e caso o administrador não use, ele pode ser penalizado. Então, pessoal, esses poderes, o administrador, ele não pode dizer assim, estou com pena, não vou utilizar. Nada disso, pessoal, ele é obrigado a utilizar. Tá bom? Se ele não utilizar, ele pode ser penalizado. Então, é obrigação do Estado, da administração pública, do administrador, utilizar esses poderes quando for necessário, tá bom? Também não pode ser utilizado de qualquer jeito. Bom, tem que ser na hora e no momento correto e utilizar o poder correto para isso, certo? Se não fizer, pode ser penalizado. Olha só, não podem ser renunciados. Pessoal, renunciar ao poder é dizer assim, eu não vou aplicar, não precisa, eu não acho justo. Não tem essa de achar justo ou não, turma. Se na lei está dizendo que você tem que aplicar, você vai aplicar. Não tem essa. Por isso que é muito importante você saber para qual concurso você quer fazer, para você não haver um conflito de interesse do cargo com o seu, senão pode dar problema. Por exemplo, eu não faço o concurso da área fiscal, não é a minha praia, tá? Agora, vamos supor que eu faço o concurso da área fiscal só visando o dinheiro. Algum momento, eu vou me deparar com uma situação que pode ir de encontro ao que eu acredito. Então, para evitar dor de cabeça para o meu lado e dor de cabeça para a administração pública ou dor de cabeça para o administrado, eu evito certos tipos de concurso, tudo bem? Então, você tem que fazer o concurso de acordo com a sua vocação. É sério, pessoal, não vão só pelo dinheiro, vão pela vocação, para você ser um servidor público de fé e fato, tudo bem? Então, se você tem a obrigação de fazer alguma coisa, você vai ter que fazer. A lei te obriga a fazer isso e não pode renunciar, tudo bem? No exercício desses poderes, o administrador não busca o interesse público. Tá? Assim, que não buscar o interesse público, haverá abuso de poder. Então, vamos supor que o administrador público, ele usa esse poder, mas não visando o interesse público, visando o interesse próprio ou o interesse de uma pessoa que ele goste. Tudo bem? Nesse caso, pessoal, configura abuso de poder. Vamos ver também aqui nessa aula. Tá bom? Então, se ele pegar o poder da administração e usar para fins pessoais, abuso de poder, tá bom? E existe, pessoal, três espécies de abuso de poder. Vamos ver mais na frente um pouquinho.
certo? Então vamos lá. Ainda na nossa introdução, turma, vamos falar aqui agora quais são os poderes da administração pública. Quais são eles? Olha só, são 6 ao todo, tudo bem? Então é o poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia e o poder regulamentar ou normativo, tá? Pessoal, primeira coisa que vocês vão ter que fazer, decorar os nomes, tá bom? Então, poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, poder regulamentar ou normativo, tá bom? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, decorar os nomes dos poderes. E também decorar os conceitos e o entendimento que a gente vai ver agora, tá bom? Nesse bloco, nós vamos ver, não todos eles, tá? Vamos ver alguns deles, certo? Vamos dividir em 2 blocos, até porque é bastante poder se você analisar direitinho. Aí tem que explicar com muita qualidade para você acabar entendendo o conteúdo, tá bom? Então vamos ver aqui, pessoal, o primeiro poder, que no caso é o poder vinculado, tudo bem? Então, pessoal, o que fala o poder vinculado? É aquele que não gera margem de escolha. Pessoal, quando a gente fala margem de escolha, muita gente pensa que é assim, eu posso optar ou não por fazer. Não, pessoal, aqui no direito é diferente. Se a lei fala que você tem que fazer, você vai ter que fazer nos exatos termos que a lei diz. O melhor exemplo para isso aqui, pessoal, é um exemplo do fiscal. Imagine o seguinte, tem um fiscal que na lei, isso aqui é um exemplo hipotético, tá? Isso aqui não existe de verdade, é só um exemplo hipotético. Que na lei fala o seguinte, olha, fiscal, se você encontrar mercadoria estragada em algum comércio local, você vai ter que multar e destruir a mercadoria e fechar o estabelecimento. Perceberam que eu usei a conjunção e? Então ele vai ter que multar e destruir a mercadoria e fechar o estabelecimento. Ou seja, ele pode escolher um desses 3 ou ele é obrigado a aplicar os 3, independente da quantidade de comida estragada que foi encontrada. Pois é, ele vai ter que aplicar os 3 por causa desse e. Como ele não tem margem de escolha, a gente fala que isso é um poder vinculado. Ele não pode escolher entre multar, entre destruir e entre fechar. Ele tem que aplicar os 3 ao mesmo tempo, tá bom? Então, como ele não tem margem de escolha, o nome disso é poder vinculado. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Os requisitos já estão definidos. Então, pessoal, os requisitos, as atribuições que você vai ter que fazer, está tudo definido em lei. Então, é a lei que vai dizer o que você deve ou não fazer. Bom? Obrigado a exercer nos exatos termos da lei, ou seja, do jeito que está escrito, a pessoa é obrigada a exercer, sem mudar nada, tá bom? Pessoal, se a pessoa fizer mais do que a lei manda, se ela extrapolar, vamos supor, a lei fala que ele tem que multar, destruir a mercadoria e fechar o estabelecimento. Vamos supor que ele multa, destrói a mercadoria, fecha o estabelecimento e ainda prende o dono do comércio. Ele extrapolou? Extrapolou. Nesse caso é abuso de poder, tudo bem? É um dos tipos de abuso de poder. Agora vamos supor que ele tem que aplicar os 3, mas ele com pena só aplicou a multa e destruiu, não fechou. O que acontece nesse caso? Abuso também, pessoal. O abuso de poder não é só quando você extrapola a lei, não. É quando você também deixa de aplicar a lei como um todo, tá bom? Então, abuso é tanto para quem faz mais ou menos do que a lei manda. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Viu como é simples? Esse é o poder vinculado, pessoal. A pessoa é obrigada a fazer nos exatos termos da lei. Tudo bem? Vamos lá. Próximo poder. Poder discricionário. Olha só. Possui uma certa margem de escolha. Pessoal, cuidado com essa certa margem de escolha. Geralmente a pessoa pensa assim, quer dizer que eu posso optar por fazer ou não? Não é isso que eu falei agora há pouco. A certa margem de escolha é uma certa margem de escolha dentro da lei, tá bom? Vamos pegar de novo o exemplo do fiscal. Fiscal, se você encontrar mercadoria estragada, você deve, multar ou, olha só, já usei o ou destruir a mercadoria ou fechar o estabelecimento. Perceberam que tem o ou? Nesse caso aí, eu posso aplicar os 3, eu posso aplicar 2, ou eu posso aplicar uma dessas 3 penalidades, porque no caso vai ser o critério de escolha. Isso é certa margem de escolha, e não dizer o seguinte, se eu tenho certa margem de escolha, eu posso optar por não aplicar nenhuma. Está errado. Se você não aplicar nenhum desses, abuso de poder também. Tudo bem, pessoal? Isso é a certa margem de escolha, e a margem de escolha é dentro da lei, nunca fora da lei, tá bom?
análise de meta administrativa. Então, pessoal, o nome disso é meta administrativo. É aquela situação. Você é um fiscal e encontrou um Danone estragado na prateleira do mercado. Você vai aplicar o quê? Você vai multar, vai destruir a mercadoria, vai fechar o estabelecimento, vai aplicar os três. Ah, professor, eu opto por aplicar só um deles, a multa. Ah, a outra pessoa opta por só destruir a mercadoria. Mas tem um coração peludo que aplica os três. E aí, qual deles está errado? Nenhum deles está errado, pessoal. Se a questão de mérito administrativo e a lei diz que você pode aplicar um, dois ou os três, você pode aplicar qualquer uma desses aí. Tudo bem? Ah, professor, mas é injusto. Não, aí não tem nada de injusto, é o que a lei diz, tá bom? Agora tem aquela questão da teoria do homem médio. Quando você vai aplicar uma penalidade, você pensa, o que será que a maioria das pessoas fariam nesse caso? Tá bom? Teoria do homem médio. Eu, no meu caso, eu aplicaria a multa e destruiria a mercadoria. Eu não fecharia o estabelecimento. Agora, se em vez de encontrar um Danone estragado, você encontra uma tonelada de carne estragada, meu irmão, aí eu aplico os três sem dó nem piedade. Isso é análise do mérito administrativo. Tudo bem, turma? Baseado no juízo de conveniência e oportunidade, sempre seguir o interesse público. Então, exemplo que eu falei agora há pouco, dependendo do grau de penalidade que foi aplicado, né, você vai aplicar a penalidade de acordo com o que foi feito, tá bom? E sempre seguindo o interesse público. Pessoal, sempre tem que ter o interesse público, sempre, nunca interesse particular, tá bom? A lei estabelece os limites dessa margem de escolha, eu falei agora há pouco. Então, você pode, multar, ou destruir, ou fechar o estabelecimento. Então, você tem que agir dentro dessas três opções aqui. Se você fizer menos essas três ou mais essas três, abuso de poder. Tudo bem? Então, a lei que vai estabelecer os limites, sempre a lei estabelece os limites, turma. Tá bom? Quando houver, isso aqui é interessantíssimo, quando houver omissão na lei, será possível usar a discricionariedade. Tipo assim, pessoal, eu estou trabalhando e apareceu um caso totalmente novo que não está previsto em lei. E agora, o que acontece? Aí você usa a discricionariedade nesse caso. Se não está previsto em lei, você também usa a teoria do homem médio. Quer dizer que eu posso usar a discricionariedade, professor? Pode, você pode usar sim a discricionariedade quando tiver omissão na lei, tá bom? Omissão na lei. Pode usar sim a discricionariedade. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Vamos aqui agora ao nosso próximo poder, que é o poder hierárquico. Muito tranquilo também, turma. Olha só. Primeiro tópico que ele fala. É exercido de maneira interna, pessoal. Interna, não externa. Interna. Ou seja, dentro da própria pessoa jurídica. Turma, muito cuidado com isso, pessoal. O poder hierárquico é o seguinte, quando você passar no concurso público, olha só que coisa boa, você vai chegar lá na sua entidade pública, né? Pode ser uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, alguma coisa, tá bom? Lá você vai ser subordinado a alguém, turma. Você não vai chegar e dizer, pronto, sou concursado agora, ninguém manda em mim. Nada disso, turma. Todo serviço público tem hierarquia. Então, tem sempre alguém que vai mandar em você, tá bom? Então, essa possibilidade de uma outra pessoa te dar ordens dentro do serviço público, tá bom? É o poder hierárquico. Cuidado, turma, a banca vai dizer que o poder hierárquico é fora do serviço público, nada disso, é dentro do serviço público e é de maneira interna, ou seja, dentro da própria pessoa jurídica. Então, se você passar, por exemplo, o concurso do INSS, né, é uma autarquia, uma outra autarquia não vai poder dar ordens a você, não pode, pessoal, porque você está vinculado ao INSS, então é o próprio INSS que vai ter um poder hierárquico sobre você. Outra entidade não pode ter nenhum poder hierárquico sobre um servidor de uma outra entidade. Tudo bem? Então vamos lá. São as relações de hierarquia e subordinação entre órgãos e seus agentes, que eu falei agora há pouco. Quando você passar no concurso, dentro da entidade ou órgão que você vai estar trabalhando, vai ter sempre uma ordem hierárquica, tá bom? Hierarquia e subordinação. O servidor tem o dever de acatar as ordens do superior hierárquico. Pessoal, cuidado, a banca vai botar aqui, ó, o servidor sempre deverá acatar ordem do superior hierárquico. Pessoal, esse sempre está errado e fica estranho.
por essa parte bem aqui, ó. Salvo se forem manifestamente ilegais, ou seja, não cabe suspeita. Então, pessoal, é o seguinte, se o teu chefe lá, você passou num concurso, está lá o seu superior, te dá uma ordem, você é obrigado a seguir? Depende. Se a ordem for legal, você sim é obrigado a seguir. Se a ordem for ilegal, você não é obrigado a seguir em hipótese alguma. E se você seguir uma ordem manifestamente ilegal, você sabendo que a ordem é ilegal, você também responde por isso junto com o seu chefe, tá bom? Então, nesse caso, a gente fala que não cabe suspeita. Tudo bem, pessoal? Beleza. Decorre deste poder, dentre outras consequências, os atos de, vamos lá, pessoal, comandar. Então, dentro do poder hierárquico, nossa, a hierarquia tem comando, né? Alguém comanda alguém. Fiscalizar, o teu chefe vai fiscalizar o que você está fazendo. Editar atos normativos de efeitos internos. Turma, cuidado com isso aqui, tá bom? Cuidado com isso aqui. Existe um tipo de poder que ele edita atos normativos. Mas olha só, pessoal, aqui é atos normativos internos. Atos normativos internos, tá bom? Existem atos normativos externos. Esses aqui são internos. Então, editar atos normativos internos faz parte do poder hierárquico. Tudo bem, pessoal? Cuidado. Ah, professor, mas o que são atos normativos internos? Ah, vamos supor que, ó, por exemplo, meu serviço lá, tem a gente estava em pandemia e foi emitido lá um ato normativo interno dizendo que quem tem doença, alguma comorbidade, quem tem filho pequeno que não está em creche, poderia trabalhar em home office, tá bom? Isso é um ato normativo, mas só funcionava dentro do local onde eu trabalho. Esse ato normativo não pode ser emanado para outra entidade. Tá bom? Então, editar atos normativos internos faz parte do poder hierárquico. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. Avocar. Pessoal, avocar é você pegar a função do seu subordinado e puxar para você temporariamente. Tá bom? Então, o teu superior... mas é isso aqui, pessoal. Vamos pegar o exemplo da Polícia Civil. Tem um delegado que já está velhão no cargo, sabe tudo lá, e entrou um escrivão novato. De repente aparece lá um caso e o delegado fala assim, escrivão, digita essa parada aqui para mim. Aí o escrivão vai digitar, só que o escrivão não tem experiência, ele é meio lento. A delegada fala assim, não, escrivão, deixa que eu faço para você e vou te ensinar, mas eu vou fazer aqui para você aprender. Tá bom? Então ele vai avocar essa função do escrivão para ele. Pessoal, e essa avocação é temporária, nunca é permanente, tá bom? E a avocação é o superior que pega do subordinado. Nunca é o subordinado que dá para o superior, é o superior que pega do subordinado. Isso é avocar, tá bom? Delegar. Pessoal, delegar é quando o superior pega a função dele e delega para um subordinado ou uma pessoa do mesmo nível fazer. Por exemplo, do delegado, Polícia Civil. Vamos supor que surgiu um problemão na rua, um crime, e o delegado tem que estar presente. Só que ele não pode ser da delegacia naquele momento. Às vezes tem muito serviço lá para fazer. O que ele faz? Escrivão, segura as pontas aí, assume a delegacia enquanto eu vou lá e daqui a pouco eu volto. Pode fazer isso, pessoal? Pode. O nome disso é delegação, tá bom? Então, a delegação ele pode pedir para um subordinado exercer a função dele temporariamente, tá? Ou ele pode pedir para outro delegado, ou seja, a pessoa do mesmo nível, fazer as funções dele temporariamente. Isso é delegação. Cuidado, pessoal. A avocação, a gente fala que ela é vertical, que é de cima para baixo. A delegação, ela é tanto vertical como também ela é horizontal, tá bom? E também, pessoal, a famosa aplicação de penalidades também decorre do poder hierárquico, tá bom? Então, o teu chefe pode aplicar penalidades? Pode, com base no quê? No poder hierárquico também. Tudo bem, pessoal? Beleza. Continuando no poder hierárquico ainda, o que ele fala? Não há hierarquia, pessoal. Assim, ó, lembra que eu falei para vocês que a hierarquia é dentro do órgão ou entidade que você está vinculado? Pois é, tem coisas que não existe hierarquia. Onde não existe hierarquia? Pessoas jurídicas distintas. Pessoal, não existe hierarquia entre União, Estados, DF e municípios. Não existe hierarquia entre as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mistas e empresas públicas. Tudo bem? Então, não existe hierarquia entre pessoas jurídicas
distintas. Tudo bem? Vamos lá. Também não há hierarquia entre os poderes da República. Quais são os poderes da República? Executivo, Legislativo, Judiciário. Os 3 poderes da República. Então, não existe hierarquia entre eles. O Executivo não manda no Legislativo, que não manda no Judiciário. Não existe isso, pessoal. Os 3 poderes são independentes e harmônicos entre si. Tá bom? Não existe hierarquia entre administração e administrado. Pessoal, a administração já sabe quem que é, né? Administração pública. E o administrado é a pessoa que vai lá pedir algum serviço. Vamos supor, pessoal, não pense que o administrado é o concursado. Não, é a pessoa que vai lá para fazer algum serviço. Vamos supor, você está no INSS, você é servidor público e vai uma pessoa lá pedir o aposento. Essa pessoa que vai lá é o administrado, tá? Então o INSS não pode mandar nessa pessoa. Não existe hierarquia entre a administração e o administrado. Ou seja, o INSS não tem hierarquia sobre alguém que vai lá pedir algum benefício. Tudo bem, turma? Beleza. Vamos lá. Decorrências do poder hierárquico, turma. Dar ordens aos subordinados, é claro. Fiscalizar atos dos subordinados, rever atos, anulação ou revogação. Pessoal, isso aqui vai ser uma aula futura que vamos ter, tá bom? É uma aula sobre atos administrativos, tá bom? Aula futura, anulação e revogação. Ó, a avocação, vertical, delegação, horizontal e vertical, elas são temporárias. E outra coisa, pessoal, eu não posso avocar e nem delegar competências exclusivas. Tá bom? Então, tipo assim, tem uma coisa que somente o delegado pode fazer, só ele, mais ninguém pode fazer. Esse delegado não pode delegar essa função para outra pessoa fazer, porque ele é uma competência exclusiva. Eu só posso delegar se for uma competência não exclusiva. Cuidado, pessoal, tá bom? Então, tanto a avogação como a delegação, elas são temporárias e é somente para competências não exclusivas. Tudo bem, turma? Beleza. Vamos ao nosso próximo poder, que é o poder disciplinar. Muito tranquilo também, pessoal. Ele é até curtinho. Ó, pessoal, disciplinar é aplicar sanções ou punições aos servidores. Ah, professor, isso não é hierárquico? Não, hierárquico é dar ordens. É dar ordens. Ah, mas o senhor falou em aplicar sanções. Eu falei a possibilidade de aplicar sanções. Tipo, se você está no serviço público, quem pode aplicar a sanção em você? Qualquer um? Não, é o seu chefe que vai aplicar a punição em você, não é outro servidor do mesmo nível, é sempre alguém nível superior a você. Então, essa pessoa que está no nível superior a você é que pode aplicar a punição. Se ela está em um nível superior, qual poder é esse? Poder hierárquico. Ela pode aplicar a punição? Lógico que pode. Mas se ela aplicar a punição de fé e fato, qual é o poder que é utilizado? O poder disciplinar, tá bom? Então, pessoal, as sanções, as punições, elas decorrem tanto do poder hierárquico, porque é teu chefe que pode aplicar a punição, e esse é o poder hierárquico. Se ele aplicar a punição, aí já vai ser o poder disciplinar que ele vai utilizar, tudo bem? Então, aplicar sanções, punições aos servidores, sempre garantindo o contraditório e a ampla defesa. Então, pessoal, por mais que o servidor público seja culpado, está lá todas as provas contra ele, tem que ser garantido o contraditório e a ampla defesa. Pessoal, o contraditório é o seguinte, é a possibilidade da pessoa contradizer, dela se explicar, tá bom? E a ampla defesa, ela pode usar todos os meios necessários para se defender. Ah, professor, mas pegaram ele com a boca na botija. Não importa, tem que ter o contraditório e ampla defesa. Se fizer isso sem o contraditório e ampla defesa, o processo é anulado e o cara pode se safar. Tudo bem? E para finalizar, pessoal, ó, aplicar sanções aos particulares. Ele fala assim, eita, professor, pronto, lascou. Eu pensava que o poder disciplinar era só para os servidores. Pois é, muita gente pensa isso. Mas também para os particulares, tá? Mas professor, o que são os particulares? São pessoas que não são servidores públicos, uma pessoa comum. Só que olha só, turma, não são todos os particulares que podem receber punição. Esse é que é o pulo do gato, tá bom? Então, é aplicar sanções aos particulares que mantêm um vínculo com a administração. Então, não pode ser um particular qualquer, tem que ser um particular que tem um vínculo com a administração. Ah, professor, não entendi. Como assim? Imagine que tem uma licitação e esse particular ganha a licitação. Então, pessoal, ele tem um tempo para ele ficar com o produto, até a administração pública pedir aquele produto que ganhou, tá bom?
Aí vamos supor que seja um exemplo, seja 3 meses o prazo, né? Ele fala assim, cara, a administração chegou em 2 meses e 20 dias, a administração pública nunca veio pegar o negócio aqui que ela disse que ia comprar, que eu ganhei licitação, eu vou vender isso aqui, ela não vende minha reação, falta só uns 5 dias para vencer o prazo, eu vou vender assim mesmo. E vende. E vamos supor que no último dia chega a administração pública e quer o que foi licitado e o particular fala, não tenho mais, eu vendi. Ele vai ser penalizado? Vai, pessoal, com base no poder disciplinar. Mas por que ele vai ser penalizado se ele é um particular? Porque ele possui um vínculo com a administração pública. No caso da licitação, a gente fala que o nome disso é adjudicação compulsória ao vencedor, tá bom? Vamos ver a licitação mais na frente um pouquinho, tá bom? Então, vai ser, todo particular pode sofrer sanção pelo poder disciplinar? Todo particular não, só aquele que possui vínculo com a administração, tá bom? Então, o poder disciplinar, ele pune tanto o servidor público, como também o particular que possui vínculo com a administração pública. Tudo bem? Beleza, pessoal. Esse bloco a gente falou de alguns poderes da administração pública, não falamos de todos, tá? No próximo bloco a gente vai trabalhar o restante dos poderes e depois teremos um bloco só com questões, tá? Pessoal, você viu que não é um tópico complicado, é um tópico até simples, tá bom? O que você vai fazer? Você vai pegar as aulas, vai ver e rever o tanto que for possível, tá bom? Faça bastante questão, que você vai ver que isso aqui vai entrar muito simples na sua cabeça. É até lógico o conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, antes de finalizar, vou pedir para vocês aquele favorzinho, tá bom? Curta, inscreva-se e compartilha, pessoal. Dá essa força aqui do canal para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por ter chegado até aqui conosco, tá bom? Foi um prazer ministrar esse conteúdo para vocês, tá? Não desista dos seus sonhos, continue estudando, firme e forte, faça bastante questão, faça bastante simulado, faça bastante prova se for possível, que a sua aprovação vai chegar, pessoal, garanto para vocês, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula aí, valeu, turma, até a próxima, tchau!